Fala, meu querido, fala, minha querida, muito bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e a todas. Mais resolução, mais questões dessa prova 2021.2, UNIT Unificada Consultec Biologia voltada para a medicina. Agora com as questões 61 a 65. Vem comigo, meu querido e minha querida, coloca o capacete que agora é pau na moleira. Tamo junto? Primeira questão, mais uma questão de bioenergética. Questão de bioenergética esse ano, boa, né? Maravilha. Geralmente a Consultec tem ótimas questões voltadas para o assunto de bioenergética, beleza? Pegou a visão? Vamos embora? Ó, aí vocês têm a elucidação da fermentação. Tá vendo? Glicólise, gerando ácido pirúvico, isso aí é glicólise, e depois gerando etanol mais CO2 e gerando o ácido lático. Lembra muito bem, meu querido, minha querida, não tem aqui diretamente na figura, mas primeiramente na fermentação alcoólica tem a transformação de ácido pirúvico para etanol, beleza? Etanol. Quem faz isso é a piruvato descarboxilase. É uma enzima que descarboxila, tira CO2 do piruvato, convertendo ele a etanol. Aí esse etanol aqui é que recebe os hidrogênios mais elétrons. Ele é o último aceptor de elétrons da fermentação alcoólica. Aí esse etanol, quando receber elétrons e hidrogênios, ele vai se converter a etanol. Ou seja, ao final da fermentação alcoólica, eu tenho CO2 e tenho etanol, e o último aceptor de elétrons é o etanol, beleza? Já na fermentação, essa aqui é a fermentação alcoólica, já na fermentação lática, o ácido pirúvico é ele quem recebe os hidrogênios e os elétrons. Está vendo aqui, ó, que uma molécula aceptora de elétrons está no seu estado reduzido e vai para seu estado oxidado. Lembre que os 2 ATPs, no máximo 3 ATPs de cada fermentação, vêm da reoxidação dessas mães. Ó. Elas estavam oxidadas, vão para seu estado reduzido e agora, ó, do reduzido, vão para seu estado reoxidado. Quando elas são reoxidadas, os hidrogênios e elétrons são aceptados pelos últimos aceptores de elétron. Quando o ácido pirúvico recebe hidrogênio e elétron, ele passa a ser agora, ele se transforma em ácido lático, na realidade, e é o ácido pirúvico o último aceptor de elétron lá da fermentação lática, que acontece em nossas hemácias, em nosso tecido muscular estriado esquelético. Lembra que a fermentação é uma quebra parcial. Por que quebra parcial, professor? É um processo anaeróbio e não depende de oxigênio e é uma quebra parcial. Por que parcial e não total? Lembra que no produto eu ainda tenho moléculas orgânicas com capacidade de gerar energia se fossem quebradas. Então, é a quebra parcial, é um processo anaeróbio. Quem faz a fermentação alcoólica, por exemplo, é o fungo unicelular, Ascomyceto, Saccharomyces cerevisiae, a levedura de cerveja. E aqui, lactobacilos vivos, bactérias, por exemplo, que fermentam leite. E no nosso caso, hemácias e tecido e células do tecido muscular estriado esquelético, como eu citei anteriormente, tá? Aí ele diz, ó, analisando o esquema em destaque com os conhecimentos acerca da bioenergética, pode ser afirmado, ou seja, ele quer o correto e coerente, não esqueça, leva a tua caneta preta, sublinha e marca isso lá no da tua prova, tá? Na glicólise, as reações ocorrem na dependência de polinucleotídeos, não ocorrem na dependência de polinucleotídeos. Catalíticos, não, depende de enzimas, e essas enzimas, elas são proteínas, tá? Imprescindíveis ao processo, não depende de polinucleotídeo, nada, tá? É um processo anaeróbio, são 10 etapas mais ou menos, da conversão de glicose até 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. De boa? Lembra disso aí, anota, não depende de polinucleotídeo, massa não depende de DNA e RNA aqui. Letra B, então letra A está falso. Letra B, o ácido pirúvico gerado na glicólise é oxidado na fermentação lática e descarboxilado na alcoólica. Veja, quando ele diz oxidado na fermentação lática, o ácido pirúvico ele recebe elétrons e hidrogênio na fermentação lática. Ele diz aqui, ó, e é descarboxilado na alcoólica. Beleza. Ele é descarboxilado na alcoólica, ele não é oxidado. O erro está aqui, ó. Na realidade, ele é reduzido, ele recebe elétrons e hidrogênio, de boa, ele não é oxidado. Nível alto essa questão, tá? Consultec, como sempre, ela aumentando o detalhismo em suas provas de ano a ano após ano, tá? Então se liga, essa revisão é muito boa para você aqui. Letra C, a descarboxilação do piruvato ocorre no interior das bactérias. Descarboxilação do piruvato, quem está fazendo é aqui, ó.
é a fermentação alcoólica, tá vendo aqui? É a piruvato descarboxilase. Aqui, por exemplo, tem outra enzima que é a desidrogenase alcoólica, de boa? Essa desidrogenase alcoólica, ela converte esse etanol até etanol. É o etanol que tira o hidrogênio aqui desta molécula receptora de elétron, cede ao etanol para que promova também a possibilidade de haver sua transformação até etanol, tá? São enzimas aí. Então aqui, ó, piruvato descarboxilase e a desidrogenase alcoólica, beleza? Tranquilo, todo mundo entendeu isso aí? Aqui a desidrogenase lática, geralmente é uma enzima que faz isso também. Ela vai tirar hidrogênio da molécula receptora de elétron e junto aos seus elétrons, vai adicionar o piruvato para que haja a produção do ácido lático aí. De boa? Então, bora lá. Letra C. A descarboxilação do piruvato ocorre no interior de bactérias como o levedo. Aqui não está batendo, né? Veja. Levedo é levedura de cerveja, é a Saccharomyces cerevisiae. É um fungo unicelular ascomiceto, ele está chamando de bactéria. Mais uma vez você entende, porque nas nossas revisões, aí no G8 ou em outros locais que você esteja vendo aqui comigo, aí você em Aracaju, você de Ceará, você aqui de Recife, enfim, de qualquer que seja o estado ou cidade que eu venha trabalhar, por isso que você percebe que em cada questão eu falo de mais de um conteúdo. Veja que aqui, ó, a questão de número 1, ela fala de bioquímica e bioenergética. Número 2, só de bioenergética. Número 3, ela está falando que levedo, o fungo unicelular, é uma bactéria. Você precisaria saber disso. E não é, item C falso. Item D, o etanol e o ácido lático, por serem produtos de uma quebra parcial da molécula orgânica, ainda apresentarão energia. Por isso que nós chamamos a fermentação de uma quebra parcial, quebra de molécula orgânica parcial, porque essas duas moléculas citadas, como eu elucidei anteriormente, ó, etanol e ácido lático, ainda possuiriam energia para poder ser retirada e não foi retirada, por isso que a quebra é parcial. Se você comparar com a respiração aeróbia, molécula orgânica mais oxigênio, é o oxigênio que oxida, gerando CO2 mais água. Ou seja, é uma quebra total com rendimento aí acima de 30%. De boa na lagoa? Pegou a visão? E o item D, os eventos observados no esquema dependem de uma compartimentação citoplasmática, tornando-os eficientes. Ele diz que os eventos observados, o evento observado é a fermentação. E fermentação não depende de uma membrana no citoplasma, ele está dizendo que depende de uma organela. Não depende de uma organela em si, beleza? Depende de uma célula. Então, por exemplo, você sabe que a glicólise, até a glicólise da respiração, acontece no citoplasma. Isso é um evento citoplasmático. Ele acontece muitas vezes em organismos unicelulares ou nas células, é no citoplasma celular e não dentro de uma organela em si. Então, esse item também está falso. Veja que a revisão é analisando item por item para você não ter dúvida de nada. E perceba que esse tipo de questão é um tipo de questão de bioenergética difícil, mas não é a mais difícil. Está se aproximando a mais difícil dessa prova 2021.2, que foi sobre a fotossíntese. Essa nem tanto. Você está vendo aqui um vegetal, provavelmente, né, realizando a fotossíntese, ou ele está capturando o CO2, produzindo glicose, ATP e liberando o O2, é a fotossíntese. Veja que aqui a energia eletromagnética está sendo convertida à energia potencial química das ligações entre os carbonos das moléculas orgânicas produzidas, tá? Leitura da pergunta. Lembre-se, eu estou acelerando para não ficar um vídeo muito grande, mas durante a prova vocês vão ler tudo, analisar a figura, analisar a fonte de questão, ler pergunta, analisar item a item. Então, como é uma revisão para vocês, eu estou enxugando o máximo possível de conhecimento para que vocês possam tirar proveito do que é a Consultec. Entender cada item, não ter dúvida de nada. Amém? Escutei? Escutei um amém aqui, mesmo que a aula seja gravada. Nesse exato momento eu escutei um amém aqui. Graças a Deus. Vamos lá. O esquema representa a atividade fotossintética que ocorre em todos os seres vivos dotados de clorofila. Beleza. A partir de sua análise metabólica e dos fatores que a influenciam, é correto afirmar. Bora lá, meu nobre padawan. Bora lá. Letra A planta verde pode ser considerada um elo entre o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio. Pode. Pode. Porque a planta verde, como ela está absorvendo o CO2 e liberando o O2, absorve o CO2 na segunda fase da fotossíntese e libera o O2 na primeira fase. Então, querendo ou não, o ciclo do oxigênio é um ciclo meio vendido. Qualquer molécula que tenha oxigênio, como água
o próprio O2, o CO2, participam dele. Então, sim, a planta pode fazer uma ligação entre o ciclo do oxigênio, entre outros ciclos, como, por exemplo, o ciclo do carbono. De boa? Aquele velho pontinho na letra A, se você não notasse, tá? Enfim, letra B. A energia eletromagnética visível, a do Sol, é igualmente absorvida pela cromoproteína presente na folha. Essa cromoproteína é a clorofila. Ele está dizendo que é igualmente absorvida. Não. Tanto é que vocês vão ver já em uma questão, eu não vou me prolongar nessa, que eu vou trabalhar isso na próxima questão de fotossíntese, que existe a clorofila B, que é P680, é um fotossistema, que vai absorver comprimentos de onda até 680 nanômetros, e a clorofila A, que faz parte do fotossistema 1, né, que absorve até comprimentos de onda até de 700 nanômetros. Então, não é algo homogêneo essa absorção de comprimentos de onda. Esse item B, ele está falso. Item C, o gás liberado no evento em destaque. Em destaque, qual é o gás em destaque? Liberado aqui é o oxigênio, beleza. É originado do gás carbônico? Não. O oxigênio, tu sabes muito bem, que ele é originado da quebra da água, da fotólise da água, que acontece na primeira fase da fotossíntese. Então, o O2 liberado na fotossíntese vem da água e não do dióxido de carbono, item C, falso. O objetivo do processo em destaque, na evolução dos primeiros seres vivos, era transformar a atmosfera redutora em oxidante. Não. O objetivo de quem faz o processo autótrofo é produzir molécula orgânica. Sim, no início, a atmosfera primitiva, na origem da vida, acredita-se que era uma redutora e ela passou para ser oxidante devido à presença do O2. Tanto é que nós citamos em sala de aula o holocausto do oxigênio, quando os organismos autótrofos fotossintetizantes começam a liberar esse oxigênio aí, de boa na lagoa. Só que o objetivo dos organismos ao fazerem fotossíntese, ao realizarem fotossíntese, não foi modificar a atmosfera, não. Foi produzir molécula orgânica a partir das moléculas de CO2. O O2 foi um subproduto que mudou a atmosfera, mas ele era um subproduto, tá? Então não tinha um objetivo a não ser produzir molécula orgânica, que é o objetivo da fotossíntese, tá? Letra E. O produto orgânico gerado no evento em destaque, o produto orgânico gerado, nesse caso aqui é a glicose, tá? Uma hexose e um monossacarídeo. É transportado por vasos específicos presentes em todos os vegetais. Veja que aí já pulou para um item de botânico, a questão de bioenergética, o item é lá em botânica. Lembra que briófita não é vascularizada, não tem xilema e floema, principalmente xilema, né, que é utilizado aí para transportar moléculas orgânicas. Então o item é um item que também está falso, ou seja, resposta letra A de amém e de amor. Tranquilo? Massa? Essa sim é pau de dar em doido, meu querido. É para se quebrar. Quase que eu dizia um palavrão, né? Mas porque essa questão, o nível dela é alto. Também de fotossíntese, tá? Ó, tem uma tabelona aqui que vai focar nas fotofosforilações. Olha que legal. Aí eu já vou trabalhando aqui para vocês. Ó. A chamada fotofosforilação é fosforilar moléculas. Ó, na segunda parte dessa aula, dessa resolução, eu até resolvi lá uma questão que o item E citava a fosforilação de ATP. ATP nunca é fosforilado. Quem é fosforilado para gerar ATP é o ADP. Fotofosforilação é fosforilação de ADP através da luz. De boa? Por isso que é fotofosforilação. Pode formar ciclo, ou seja, a chamada fotofosforilação cíclica, que o objetivo dela é somente formar ATP, e existe a fotofosforilação acíclica, que nela tanto haverá a produção de ATP, como haverá a produção de NADPH2. Se liga que NADH2 faz parte da fermentação e da respiração aeróbia. No caso da fotossíntese, é a NADPH2. Estas duas moléculas, quando são produzidas lá na membrana dos tilacoides, elas saem, vão para o estroma, ceder energia e ceder elétrons e hidrogênios para a produção de glicose ou de outras moléculas orgânicas lá no estroma, segunda fase da fotossíntese, tá? Lembrem-se, queridos, aqui na fotossíntese existe fosforilação de ADP para gerar ATP na primeira fase. Só que eu vou te mostrar isso, uma revisão com imagem, para que eu possa me ajudar. E essa minha ajuda vem ajudar demais vocês aí, tá? Antes disso, bora revisar a chamada primeira fase com seus eventos. Veja que a fotofosforilação acíclica, que eu te disse,
Ela visa a produção de ATP e NADPH2. Professor, como é que ela se processa? Com a liberação dos fótons luminosos, energia eletromagnética, isso excita os elétrons do fotossistema 2, que é o P680. Nesse fotossistema 2, eu tenho um grupamento de clorofilas B, principalmente. Esses elétrons ficam excitados e vão para camadas mais externas, onde eu tenho agora, olha, a plastoquinona, que é uma molécula aceptora de elétrons, que não deixam esses elétrons energizados ficarem vagando por aí. Show de bola? Aí a plastoquinona, então, repassa esses elétrons energéticos para os citocromos CIT-B, CIT-A, CIT-C, CIT-A3, CIT-1, CIT-C, CIT-C1. São vários citocromos. E nesses citocromos haverá a produção de ATP. Então, olha aqui o que eu disse, energia para a síntese de ATP. A primeira parte da fotofosforilação acíclica foi concluída com êxito, a produção de ATP. Só que esses elétrons sem energia ou com menos energia não voltam para a clorofila de onde eles haviam saído. Eles agora vão para uma outra clorofila, vão para um outro fotossistema, que é o fotossistema 1, P700. Aqui vão para a clorofila A, mas esses elétrons estão com baixa energia ou sem energia alguma. A acíclica não acabou ainda. Com mais energia eletromagnética, com mais raios solares, novos elétrons são energizados e vão para camadas mais externas. Aí agora eu tenho uma outra molécula aceptora de elétron, a chamada ferridoxina. A ferridoxina, então, repassa esses elétrons para NADP redutase. Na realidade, entra em cena essa enzima aqui. A ferridoxina, quando passar os elétrons para NADP+, ou seja, tem uma enzima que acelera o processo. Olha que legal, a chamada NADP+ redutase. A sua função é acelerar a saída de elétrons da ferridoxina para o NADP+. Quando recebe elétrons, agora tem capacidade de receber os hidrogênios. Então, o que era NADP+, seu estado oxidado, recebe elétron, depois dessa redução, também tem capacidade de receber hidrogênio. Isso é acelerado pela enzima NADP redutase. Concluí a segunda etapa da fotofosforilação acíclica. A primeira com participação de plastoquinona, citocromo. Aí eu não falei aqui, mil perdões. Quando os elétrons perderam energia para a produção de ATP, uma outra molécula aceptora de elétron entra em cena, que é a plastocianina. Ela pega esses elétrons e passa agora para o fotossistema 1. Eu havia esquecido de falar. No fotossistema 1, que é a clorofila A, que é o P700, recebe mais energia solar. Os elétrons vão para subunidades externas, Aí agora entra em cena a ferridoxina. A ferridoxina, quando se ligar à enzima NADP+ redutase, libera seus elétrons para NADP, estava seu estado oxidado, vai para seu estado reduzido e recebe hidrogênios. Ou seja, tem uma enzima aqui no processo. Concluí a fotofosforilação acíclica. O objetivo dela é produzir ATP e produzir NADP. Eu posso produzir aqui, eu posso colocar 2 NADP+, mais 4 elétrons, mais 4 hidrogênios, eu produzi 2 NADPH2. Perfeito? Fechou? Agora bora para a chamada fotofosforilação cíclica. Agora só tem participação do fotossistema 1. O Sol vai incidir seus fótons luminosos na clorofila A, componente do fotossistema 1. Os elétrons tornam-se excitados, vão para subníveis mais externos, vai de novo para a ferridoxina. Ferridoxina sem essa enzima, a NADP+ redutase, passa agora os elétrons para os citocromos, produzindo somente ATP. Show de bola? Ou seja, o objetivo do fotossistema 1, que é o componente da fotofosforilação cíclica, ele é exclusivo, é produzir somente o quê? ATP. De boa na lagoa? Pegou a visão aí que eu sei? Um detalhe, querido, você deve estar percebendo, quando a clorofila B perdeu o elétron foi utilizado para produzir ATP, foi para a clorofila A sem energia lá. Está percebendo que as clorofilas B estão sendo oxidadas o tempo todo. Você perguntaria, se está sendo oxidada, vai chegar um momento que ela é degradada, né? Não exatamente.
Aqui que vocês estão vendo, ó, é uma imagem com a fotólise da água. Tá vendo aqui? Ó, eu sei que tá meio rabiscado. Se eu for parar para poder tirar isso aí, eu vou perder muito tempo. Mas é assim, ó, a água, através da luz... eu vou ter que apagar de novo, né? Ó, a água... apagar toda a linha. Pronto, ó. A água, através da luz, está sendo quebrada 4 hidrogênios mais 4 elétrons mais oxigênio. Uma prova que o oxigênio não vem do dióxido de carbono, e sim da quebra dessa água. Tá vendo esses elétrons aqui? Eles podem, ó, recompor os elétrons da clorofila B durante a passagem, durante a perda, durante a oxidação que essa clorofila B perdeu durante o processo de fotofosforilação acíclica. De boa? Lembra, a acíclica, a água recompõe elétrons da clorofila B. Na chamada cíclica, não tem participação de água, não tem recomposição dos elétrons por exemplo, daqui, porque não tem água. Beleza? Então, perde da A e não volta para A, beleza? Ó, tá vendo? Diretamente, depois de ferridoxina, que passa para citocromo, de novo, os elétrons vêm para a plastocianina e passam de novo para a clorofila A. O que sai da clorofila A gera ATP, volta para a clorofila A. Não tem água aí participando. Não precisa existir uma recomposição eletrônica. Já no fotossistema 2, já na chamada fotofosforilação acíclica, lembra? Sai da B, vai para a plastoquinona, gera ATP nos citocromos, vai para a plastocianina, vai para o fotossistema 1, que é a clorofila A, depois vai para a ferridoxina com participação dessa enzima, ó, aí vai reduzir na ADP, vai para produzir na ADPH2, ou seja, produz ATP e na ADPH2. Mas perceba que a clorofila B, ela estaria oxidando o tempo todo, recebe elétrons de quem? Aqui, ó, da quebra da água, quando houver liberação de elétrons, vai recompor os elétrons da clorofila B. Pegou a visão aí? Massa. Agora a gente consegue resolver. Questão difícil. E aí é um retângulozinho só para elucidar para vocês as etapas da primeira fase. Fotólise da água e as duas fotofosforilações. Agora dá para resolver, vê lá. Vamos analisar item a item. Nós conseguiremos resolver a questão. Bora lá? Vem comigo, ó. Ele diz, item 1... 1 e 2 são respectivamente sim e ausente. Bora lá. 1 tá aqui. Síntese de ATP na cíclica. Sim, muito bem. E 2 é o quê? Fotossistema 1 na acíclica. Veja, na chamada acíclica participa o 1 e o 2. De boa? O fotossistema 1, queridos e queridas, faz parte da chamada acíclica. Faz. Aqui também, ó, é presente. Beleza? Aqui está dizendo que é presente. Então, na fotofosforilação acíclica, nós temos o fotossistema 1 e o 2. Ele está falando, o 1 está presente na fotofosforilação acíclica? Tá. Ele está dizendo que, opa, está ausente, esse item 1, ele está falso. Se o item 1 está falso, ó, letra A não é a resposta, letra D não é a resposta, foi o que me ajudou até agora, tá? 2. 3 indica a ausência do fotossistema 2. Cadê 3? Na cíclica, só tem o fotossistema 1. Então, aqui, ó, fotossistema 2, aqui é ausente. Muito bem, até agora está coerente, tá? De novo, item 2. 3 indica a ausência do fotossistema 2 na fotofosforilação cíclica. Sim. E 4, a ausência da água nessa mesma fotofosforilação. 4, na chamada cíclica, tem água? Não tem água. A água recompõe os elétrons da clorofila B do fotossistema 2 da fotofosforilação acíclica. É pau na moleira. Volta ao vídeo quantas vezes forem necessárias, tá? Eu repito, inclusive, lá no vídeo várias vezes, tá? Esse item 2, ele é verdadeiro. Onde não tem 2, é falso, tá? Deixa eu ver. Aqui tá falso. Opa, ou é 2 e 3, ou é 2, 3 e 4. Vou analisar o 4, né? Devido à ausência de 4, cadê? 4 não tem água na fotofosforilação cíclica. A redução do NADP na fotofosforilação cíclica não ocorre em 6. Cadê 6? 6. Redução do NADP. Não acontece na cíclica. Boa, 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 boa. Oh. Na chamada cíclica, lembra? Na chamada cíclica não tem a água. Por não ter água, não tem recomposição, por exemplo, dos elétrons pela própria água. Lembra? Na acíclica, clorofila B, quando perde elétron, não é uma perda total.
Porque a água, quando ela for quebrada, cede elétrons para a clorofila B na fotofosforilação acíclica. Esse item é ninja e maravilhoso e correto. Devido à ausência de 4, ou seja, devido à ausência de água, na chamada fotofosforilação cíclica, aquela que só produz ATP, a redução do NADP na fotofosforilação cíclica não ocorre em 6, não ocorre na cíclica. Então aqui é não, exatamente. Redução de NADP é, o NADP ele estava no seu estado oxidado, vai para seu estado reduzido. Então, principalmente pela falta de água, eu não tenho como pegar elétrons também e ceder ao NADP+, para ele ir para seu estado reduzido. Olha que maravilha. Então, se você não pegou a visão, estou te lhe dizendo agora. A água é maravilhosa, queridos, porque a água vai ceder elétrons tanto para a clorofila B, para recompor o estado eletrônico da clorofila B da fotofosforilação acíclica, e a água também cede elétrons para NADP+, que estava em seu estado oxidado, ela ir para seu estado reduzido e receber elétrons. Então, a NADP+, ela vai para seu estado reduzido, tanto recebendo elétrons lá da clorofila, como recebendo elétrons da quebra da água, da chamada fotólise da água. Então, um nível muito alto. Essa segunda informação do item 4, normalmente você não encontra em livros de ensino médio, que é a recomposição, que é a doação de elétrons para NADP+, feita pela água. Por isso que nós dizemos, na fotossíntese oxígena, essa que libera oxigênio como um subproduto, a molécula que cede hidrogênios e elétrons é sempre a água. A água cedendo elétrons para a recomposição eletrônica da clorofila B na fotofosforilação acíclica e a água também cedendo elétrons para a recomposição, para a conversão de NADP+, para NADP em seu estado reduzido. Questão muito boa, e quando eu digo boa, ela é dificílima. O item 4, ele é um item verdadeiro. De boa na lagoa? Mais uma questão aqui, a questão 64 de citogenético, a questão boa, que você é obrigado e obrigada a analisar item a item, tá? A parte da tabela apresentada, uma tabela de código genético. Dentre as características e considerações que podem ser observadas no estudo do código genético, é correto afirmar, sublinhe de novo, é correto afirmar. Ela é feita para analisarmos item a item, tá? Suas combinações apresentam o mesmo significado para todas as espécies e é modificado toda vez que ocorre a replicação do DNA. Não, ele é universal, por isso que ele diz essa primeira parte, tá? Suas combinações apresentam o mesmo significado para todas as espécies, isso significa dizer que o DNA é universal, mas ele não é modificado toda vez que ocorre replicação, não. Toda vez que ocorre replicação, conserva a informação. Não modifica o código genético, letra A, tá falso. De boa? Letra B. Sua característica degenerada, o que é ser degenerado? Um códon é específico para um aminoácido, mas um aminoácido pode ter mais de um códon que vai especificá-lo. De boa? Deve-se à diversidade de representação de cada um de seus códons. Opa, de novo. Sua característica degenerada deve-se à diversidade de representação de cada um de seus códons. Na realidade, é de cada um de seus aminoácidos. Lembra disso aí com muita facilidade, tá? Isso aqui eu apertei sem querer, tá? É porque assim, ó, quando ele diz sua característica degenerada deve-se à diversidade de representação de cada um de seus códons, não. Ele está dizendo que cada códon só representa um tipo de aminoácido. Veja, cada códon é específico de um aminoácido, mas ser degenerado é que um códon é específico de um aminoácido, mas um aminoácido ele pode ter mais de um códon para a sua codificação. Vou reler de novo, ó. Letra B. Sua característica degenerada deve-se à diversidade de representação de cada um de seus códons. Ele está dizendo que cada códon pode representar mais de um aminoácido, e não é isso. Cada códon é específico para um aminoácido, mas cada aminoácido pode ser codificado por mais de um códon diferente. Uma nomenclatura estranha para você traduzir durante a prova, mas esse item ele também está falso. Item C. O códon A ou G, eita, agora que eu percebi, já tinha apertado letra D, mas enfim. O códon A ou G é a metionina. O códon A ou G codifica a metionina. Tá estranha essa escrita aí, tá? Ainda bem que esse item está falso.
Aminoácido presente no início da molécula de RNA mensageiro. O aminoácido ele não faz parte da molécula do RNA mensageiro. O códon sim. Então é um erro conceitual aí falso, tá? É o primeiro aminoácido que vai estar ao final de uma tradução. Nem sempre ele fica. Existem eventos chamados de eventos pós-traducionais que clivam e retiram esse aminoácido metionina. Mas não existe aminoácido na molécula do RNA mensageiro. O primeiro códon, sim, mas o aminoácido será o primeiro da maioria das proteínas, por assim dizer. Na maioria não tenho nem certeza disso, mas de muitas proteínas. Como eu falei, existem eventos pós-traducionais que clivam esse aminoácido aí, tá? Esse item ele também é falso. O item D é verdadeiro, ó. A arginina pode ser acomodada por ação da aminoácido RNA-T sintase. É uma enzima que pega o respectivo aminoácido e coloca no seu respectivo RNA transportador, tá? Em um RNA transportador que apresente um anticódon UCU. Lembra disso, ó. O RNA transportador é o que transporta o aminoácido aqui em cima. Ele tem, ó, aqui um anticódon. Ele está dizendo que se o anticódon, ó, o anticódon UCU, se o anticódon for UCU, na realidade, para colocar esse aminoácido arginina, lá no RNA mensageiro, esse anticódon vai se ligar a um códon que vai parear com ele. Ó. Quem pareia com o A, quem pareia com o C, G, quem pareia com o A de novo. Então, lá nessa tabela de código genético, eu tenho que achar o códon, respectivamente ao RNA mensageiro, que seja AGA, para saber se ele pareia com o anticódon UCU, para facilitar. Tá vendo aqui? Ó, eu coloquei ó, arginina, o primeiro códon, ó, quer dizer, a primeira base nitrogenada é a segunda é G e a terceira é A, tá vendo? AGA pareia com o UCU, então sim, esse item D, difícil também, porque essa enzima não é citada no ensino médio, mas é uma enzima que pega o aminoácido e liga ao seu respectivo RNA transportador. Esse aqui é o RNA transportador, que tem essa trinca chamada de anticódon, ele vai transportar o aminoácido, e esse anticódon ele tem ó, que parear com o códon do chamado RNA mensageiro. Essa tabela, queridos, de código universal, de código genético, geralmente é uma tabela de RNA mensageiro. Então, primeiramente, como é que eu saberia que esse anticódon é da arginina? Eu tenho que ir lá em arginina. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 códons para a arginina. Eu, Leandro, quando eu estava resolvendo a questão, vi que tinha 5 e testei um por um. Ó. Será que é esse? Ó? Esse aqui ó, é CGU. Não é. Esse aqui ó, é CGC. Esse é CGA. Esse aqui ó, CGG. Nenhum desses códons do RNA mensageiro batem com o CU, mas tem um aqui escondido da arginina, que é o AGA, que bate, ó, tá vendo? O AGA é um códon que se liga a esse anticódon. Esse anticódon determina que esse RNA transportador está trazendo o aminoácido arginina. Questão também de código genético difícil. Vamos para o item E. O surgimento dos códons UAA, UAG e UGA na cadeia polipeptídica, esses códons não surgem na cadeia polipeptídica. Eles surgem na sequência dos nucleotídeos, na sequência dos códons do RNA mensageiro. Então aqui não está batendo. Ele está chamando que ele está dizendo que essas trincas vão aparecer na cadeia polipeptídica e isso é falso. Aparece ao final do RNA mensageiro e não ao final da proteína, de boa? E por último, tá longo porque eu expliquei bastante a questão de fotossíntese e essa agora de código genético. Vamos para uma questão mais fácil que tem genética, mas a resposta vai enveredar para a botânica. Lendo a pergunta, em relação aos experimentos de Mendel e com os conhecimentos a respeito de seus estudos, pode ser afirmado. Durante a prova você leria o enunciado, não vou ler, eu já fiz a questão, tá, inclusive. Pode ser afirmado, tá? Letra A, o objeto de estudo escolhido por Mendel era uma angiosperma classificada como Eudicotiledônia, exatamente. Ervilha é uma Eudicotiledônia. Ela tem o fruto, que é a vagem, e a semente, que são as ervilhas. Então, é sim uma Eudicotiledônia. Cita Mendel, que ele é o pai da genética, cita um monte de informação, mas a resposta está em botânica. Análise dos outros itens. Letra B. O apoio que teve de Darwin, não, são de tempos completamente diferentes. Um não entendia, um nem conhecia o outro, nem sabia do trabalho do outro. Letra B, falso.
A elucidação da estrutura, bem como da composição do DNA, ajudou a Mendel. Mendel sabia bem de um pouco de botânica e matemática. Na época não havia conhecimento sobre DNA. Letra C, falso também. Letra D, os genes responsáveis pelas características das ervilhas e denominados de fatores por Mendel apresentavam segregação dependente. Segregação dependente é o caso lá de Morgan, veio muitos anos depois. A segunda lei que Mendel elucidou quando ele analisou mais de uma característica ao mesmo tempo é segregação independente. Letra D está falso. Item E, o ciclo de vida curto das ervilhas, bem como o grande número de descendentes em cada geração, isso ajudou. Comprometeu o sucesso dos experimentos mendelianos? Não, ajudou bastante a ele cultivar a ervilha em um tempo menor, mais rapidamente, para poder saber numericamente se ele estava correto ou incorreto, segundo os estudos dele. Então, questão até teoricamente mais fácil, mas você está entendendo porque durante a revisão eu falo de vários assuntos em uma só questão. Porque era uma questão que falava completamente de Mendel, quase todos os itens falam de genética, mas a resposta está num grau de conhecimento de botânica, beleza? Quando é a prova amanhã, quando é o treino hoje, bom demais treinar a cabeça de vocês para a Consultec, percebam a quantidade de cascas de bananas que há nesse tipo de prova. Quando é a prova amanhã, quando é o treino hoje, tamo junto, vá para o último vídeo relacionado a esta resolução. Beijo!